Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos para mais um vídeo do canal Envolvidos com Cristo e retomando a série de vídeos Meditando na Palavra. E no vídeo de hoje nós vamos falar novamente a respeito do Espírito Santo, um tema tão importante e tão atual que nós necessitamos meditar a cada vez mais no nosso dia a dia, na nossa jornada cristã. E eu queria te fazer uma pergunta, na verdade, uma reflexão. Você já refletiu sobre tudo que abrange a obra do Espírito Santo? Primeiramente, nós precisamos ter muito claro quem é o Espírito Santo. Em primeiro lugar, ele é uma pessoa, ele tem vontade própria, ele toma decisões, ele age através da sua vontade. Então, ele é uma pessoa. Nós sabemos também que ele é uma das pessoas da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós sabemos que, além de ser uma pessoa, ele é uma das pessoas da Trindade. É uma forma de Deus se manifestar para nós. E ele se manifesta através do Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Ele tem vontade própria, ele age por si mesmo. Nós precisamos entender que ele é o chamado Espírito da Verdade. Em muitas passagens da Bíblia, nós vemos o Espírito Santo ser chamado Espírito da Verdade. Também nós vemos ele ser chamado de Espírito do Filho, né? Ou Espírito de Jesus. Nós vemos também ele sendo chamado de Espírito de Deus, principalmente no Antigo Testamento. Nós temos várias passagens falando sobre o Espírito de Deus. E ele também é chamado de O Consolador. Jesus disse que quando ele voltasse para o Pai, ele rogaria ao Pai para enviar o Consolador, um outro Consolador, que estaria nos ensinando todas as coisas, estaria conosco para todo sempre, até a consumação dos séculos. Então nós vemos aqui diversas formas que a Bíblia relata e chama o Espírito Santo. Então nós temos que ter isso muito claro, nós precisamos cada vez mais meditar, e não somente das formas como o Espírito Santo é chamado, mas na obra que ele realiza, na obra que ele vem realizar em nós, através de nós. E também nós vamos ver em várias passagens o Espírito Santo ele tendo atitudes que vão direcionar talvez ali a obra dos apóstolos, a obra dos discípulos. Nós vemos diversas passagens, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo impulsionando os discípulos a tomarem alguns destinos diferentes, a realizarem algumas atividades, a separarem discípulos para determinada obra. Então nós vemos, meus queridos, principalmente no Novo Testamento, o Espírito Santo sendo muito atuante. Mas agora eu gostaria de meditar contigo numa passagem. Nós vamos falar da primeira obra, da primeira atuação do Espírito Santo, né? A obra que o Espírito Santo realiza em toda a criação, em todos nós. Nós vamos meditar agora na passagem de Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 1 e 2. Se você tiver sua Bíblia, acompanhe conosco a leitura de hoje. Depois nós vamos ler também Gênesis 1, 26. Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aleluias! Vamos para o verso de número 26. Diz a palavra do Senhor. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Aleluia! Glórias a Deus! Nós vemos, meus queridos, no capítulo 1 de Gênesis, o Senhor falar a respeito da criação, a descrição da criação de todas as coisas. Nós vemos no início que Deus criou os céus e a terra, e ele começa a falar sobre esse agir do Espírito Santo. A palavra vai dizer que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, o Espírito Santo ele já estava ali agindo em todas as coisas, e ele participou ativamente da criação de todas as coisas, dos céus e da terra. Nós também vemos no capítulo de número 1, verso de número 26, falando sobre a criação do homem e a Trindade ali presente, né? A Trindade dizendo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança.
Então nós temos claramente aqui a figura da Trindade, dando este comando, a palavra de Deus, dando esta ordem: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Que honra, meus queridos, ter esta confirmação de Deus de que nós somos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Esse é um assunto bastante complexo, profundo, que nós vamos trazer em outros vídeos, né, falando sobre o que significa a imagem, a semelhança de Deus, mas o principal que nós queremos trazer aqui de mensagem é a obra na criação, a obra do Espírito Santo na criação de todas as coisas. Assim como Deus, assim como o Senhor Jesus participaram da criação, o Espírito Santo também participou da criação de todas as coisas. Então nós vemos que o Espírito Santo de Deus, ele é atuante, ele foi muito atuante desde a criação de todas as coisas. E ele continua sendo atuante desde a criação até a consumação dos séculos. Nós vamos estar, meus queridos, meditando nas demais obras que o Espírito Santo realiza, e principalmente na obra que ele tem a realizar em nossa vida, a obra da regeneração, a obra da santificação, a obra da frutificação, a obra da salvação. Nós temos tanto a falar a respeito desse assunto, e nós temos daqui para frente outros vídeos, né? Nós vamos trazer em outros vídeos, mas eu queria que você, a partir de hoje, nesse momento que nós estamos dando início a esse estudo mais detalhado a respeito da obra do Espírito Santo, e você viesse a refletir o quão importante é o nosso relacionamento com o Espírito Santo, o quão importante é entendermos quem Ele é, né? Como nós falamos aqui, Ele é Deus, Ele é uma pessoa, Ele tem vontade própria, Ele é o Consolador, Ele é o Espírito de Deus, Ele é o Espírito do Filho, Ele é o Espírito da verdade. Então nós temos que entender o quão importante é o Espírito Santo para nós, para as nossas vidas, para a nossa jornada cristã. Então eu quero deixar aqui esta reflexão e te pedir para você estar orando conosco nesse momento de forma rápida e pedindo ao Pai que nos ajude nesta incumbência de entendermos a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Querido Deus, maravilhoso Pai, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha, Pai querido, agir em nossos corações, nos ajudar neste entendimento, para que nós venhamos, Senhor, estar trabalhando melhor neste entendimento e frutificando, Pai, conforme o teu querer e a tua vontade, para que o Espírito Santo venha ter liberdade, venha agir em nossas vidas, trabalhar em tudo que é necessário, Senhor, para que a sua vontade se cumpra e nós venhamos, Senhor, estar de acordo com o teu querer e com a sua palavra. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que possamos estar juntos no próximo vídeo, se Deus quiser.